Em mais um dia de campanha, Lula deve se encontrar hoje com Simone Tebet para discutir a incorporação de propostas dela ao plano de governo do PT. Antes, o petista participa de uma caminhada em Guarulhos, na Grande São Paulo, e nos próximos dias vai para Campinas, no interior do estado, também para Belo Horizonte e para o Rio de Janeiro. Ontem, o ex-presidente esteve em São Bernardo do Campo, no ABC, e afirmou que a população tem perdido direitos básicos que precisam ser recuperados. A gente quer ter o direito de trabalhar. A gente quer ter o direito de estudar. A gente quer ter o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia. A gente quer ter o direito de ter acesso à cultura, ao lazer. A gente quer ter o direito de ir ao cinema, de ir ao teatro. A gente quer ter o direito de poder participar de tudo aquilo que a gente constrói. Em São Paulo, Lula ainda recebeu o apoio formal de nomes do PSD, como o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e senadores Alexandre Silveira, Carlos Fávaro e Otto Alencar, além dos deputados Marcelo Ramos e Pedro Paulo. Em Brasília, tentando atrair o eleitorado feminino, Jair Bolsonaro recebeu o apoio de deputadas e senadoras eleitas no último domingo. Mais tarde, se encontrou com empresários em Minas Gerais. E é de lá que a gente tem informação agora, chegando com a Luciana Viana. Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pela presidência da República, participa de um encontro com empresários da indústria de Minas Gerais ao lado de apoiadores. Em discurso, Bolsonaro fez críticas ao PT e ao adversário na disputa pela presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e falou sobre a redução no preço dos combustíveis. Não foi uma canetada, não foi um controle de preço. E conseguimos, junto com o parlamento, quase por unanimidade, aprovarmos redução de impostos estaduais e zerarmos impostos federais. Etanol em São Paulo, na semana passada a R$ 2,50. Isso acabou puxando a inflação para baixo e no terceiro mês consecutivo já temos deflação no Brasil. Domingo será a vez de Lula em Belo Horizonte. Está prevista uma caminhada com apoiadores. Uma nova pesquisa Genial Quest mostra Lula com 8 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro no segundo turno. O candidato do PT aparece com 54% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, contra 46% do presidente que tenta a reeleição pelo PL. Em intenções de voto, Lula tem 48% e Jair Bolsonaro 41%. Brancos e nulos somam 4% e 7% estão indecisos. Tem jogo aí. Entre os eleitores, 92% afirmam estar decididos sobre o voto no dia 30 de outubro. Daqui a pouquinho, mais sobre a pesquisa Genial Quest divulgada ontem. Gente, anota aí, hein? O debate da Band entre Lula e Bolsonaro está marcado. Tô até com o meu calendário aqui no celular na mão, ó. Dia 16 de outubro, não nesse domingo, próximo domingo é dia 9, é no outro domingo já. Dia 16 de outubro, um domingo, às 8 horas da noite. Assim como no primeiro turno, o encontro vai envolver um pool de veículos de comunicação. É o Grupo Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Folha de São Paulo, além do Google. E claro, o debate tem cobertura completa aqui da Band News FM. Você já está acostumado, já acompanha a nossa programação. É isso, hein? Então, no dia 16 de outubro, o debate entre os candidatos à presidência da República, Lula e Bolsonaro. Mas antes, no dia 10, na segunda-feira agora, a Band promove debates entre os candidatos aos governos estaduais em São Paulo, Rio Grande do Sul e Amazonas. Então vamos falar agora sobre as disputas estaduais. Nossa, Caramba. que sequência, Domingão, né? 8 da noite. Exatamente. No último debate, que foi o da Globo, né? Não houve nenhum confronto direto entre Lula e Bolsonaro. Entre os dois não, né? Nenhum, né? Houve um momento ali que Bolsonaro teve a chance de fazer ele era o primeiro, né, do bloco, e ele optou por fazer a pergunta ao Felipe Dávila. E deixou o trabalho sujo pro padre Kelmon, pro candidato padre. Dessa vez a gente vai ver apenas e tão somente confrontos. Tudo aquilo que a gente tá realmente esperando, né? Pergunta, resposta, réplica, tréplica. Vai ser bom demais. É isso que você espera? É isso que eu espero. Pergunta e resposta sim, mas o teor da pergunta e o teor das respostas aí é outra coisa, né? Aquela pergunta que já vem com a resposta embutida. A gente sabe o que é debate, né?
Mas eu adorei o... Obrigado, diretoria, obrigado, Band. 8 horas da noite. É ótimo. Que horário espetacular, É um horário gente. espetacular. Bom mesmo. É fantástico. Porque são eleitor 2 também, candidatos, né? Não vai ser tão longo, então é menos gente falando e aí dá pra começar mais cedo. E para as pessoas também é ótimo, né? Porque domingão consegue acompanhar, tende a acordar na segunda-feira mais cedo, fica mais difícil se é tardão, né? Exato. Então é um bom horário também para que as pessoas possam acompanhar. Boa. Vamos falar dos estados agora? Bora. Em São Paulo, uma nova pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná traz Tarcísio de Freitas com 12 pontos de vantagem em relação a Fernando Haddad. O ex-ministro do Republicanos aparece com 50,4% das intenções de voto contra 38,4% do candidato do PT. Brancos e nulos somam 5,9% e 5,3% não sabem ou não responderam. No primeiro turno, Tarcísio teve 42,3% dos votos e Haddad 35,7%. Essa pesquisa ouviu 1.810 eleitores entre os dias 4 e 6 de outubro em 75 municípios paulistas. Margem de erro de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Levantamento com o registro 00216/2022. Mais sobre as disputas estaduais do Rio Grande do Sul, Gilberto Echauri. O candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PL, Onyx Lorenzoni, publicou um vídeo ao lado de Jair Bolsonaro confirmando a visita do presidente em Pelotas, no sul do estado, na próxima terça, no Parque da Fena Doce. A cidade é o principal reduto eleitoral de Eduardo Leite, adversário de Onyx no segundo turno. Leite, que inclusive concede uma entrevista coletiva hoje às 9 horas da manhã, na sede do Comitê Central da Campanha em Porto Alegre. É aguardado o anúncio do candidato do PSDB sobre como vai se colocar em relação à disputa nacional. Da Bahia, informação agora de Luiz Felipe Veloso. PSC e Cidadania anunciam apoio à candidatura de Jerônimo Rodrigues do PT ao governo da Bahia no segundo turno. Os dois partidos haviam participado da campanha do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil, no primeiro turno. Na quarta-feira, o Diretório Baiano do Patriota já havia anunciado adesão à campanha de Jerônimo Rodrigues. A sigla compôs chapa com o terceiro colocado da eleição ao governador da Bahia, João Roma, no primeiro turno. Ontem, o ex-ministro da Cidadania declarou apoio à candidatura de ACM Neto no segundo turno. Segundo João Roma, a decisão foi tomada sem que tenha sido feito qualquer contato com o ex-aliado e ex-amigo, com quem o parlamentar trocou rusgas durante a campanha. Ele ressaltou que tem como adversário o PT, representado pela candidatura de Jerônimo Rodrigues. A ACM Neto permanece neutro na campanha presidencial e tem avisado a interlocutores que ainda nesta semana anunciará novos apoios que não estiveram com ele no primeiro turno. Tribunal Superior Eleitoral comprova que o processo eleitoral no primeiro turno foi transparente e seguro. Ah, vá. É. Quer dizer que a gente ficou meses discutindo o sexo dos anjos? Uhum. Quer dizer que quando a gente falava aqui que o nosso sistema era confiável, que era seguro, e vinham dizer que não, porque era um sistema falho, porque tinha um hacker, que não sei coisa, tá. No final das contas ele era seguro mesmo. A gente poderia ter discutido coisas muito mais produtivas, né? Deu gabaritê no teste de integridade das urnas eletrônicas feito justamente no dia das eleições. 100% de equipamentos passaram nesse teste. Isso significa que nenhuma divergência foi encontrada entre o voto do eleitor e o que foi computado no aparelho. Ontem, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, comemorou esse resultado. Ou seja, novamente, nas eleições, no primeiro turno, nas eleições de 2022, se repetiu o que houve nas eleições de 2020, 20 anos de absoluta lisura das urnas eletrônicas com comprovação imediata pelo teste de integridade. O líder do governo na Câmara apresenta o projeto que pode criminalizar erros dos institutos de pesquisas. Fala aí, João Pedro Melo. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, apresentou um projeto de lei para punir os institutos de pesquisa. Essa medida propõe que pesquisas publicadas 15 dias antes da eleição e que tenham diferença do resultado das urnas maior que a margem de erro devem ser punidas com prisão de até 10 anos, além de multa. Pelo texto, devem responder por esses crimes o estatístico responsável pela pesquisa, o responsável legal do instituto e também o representante legal da empresa contratante dessa pesquisa. Ao explicar a matéria, Ricardo Barros afirmou que as pesquisas podem decidir a eleição de maneira errônea, além de mexer com a economia do país. Está claro que tem alguém ganhando com pesquisa errada e nós vamos identificar e punir. Vocês estão malucos? 10 anos de cadeia por um erro? Escuta,
Pesquisa não é ciência exata. Pesquisa envolve matemática e estatística, mas não é 2 mais 2 igual a 4. Intenção de voto não é voto. Você nunca vai determinar se a pesquisa de fato errou ou o eleitor mudou de ideia. Envolve comportamento, né? Envolve comportamento, envolve discussão em mesa de bar. Como é que você vai criminalizar um erro? Se houver evidências de que um instituto de pesquisa se aliou a um governo federal, estadual, recebeu propina, manipulou os resultados, ludibriou uma nação, aí 10 anos eu acho é pouco. Agora, punir o erro, qual vai ser a punição pro ministro da Economia que previr... PIB que não se confirmar, né? Que fizer uma previsão de um PIB de 2% e o Brasil não crescer. Porque isso aí também afeta a vida do cidadão. O cara tá esperando um crescimento mais robusto, fala, vou investir, porque aí o crescimento não vem. Como é que fica? Empresas, ele vai ações, pra cadeia também? Movimentam o mercado e aí imediatamente, né? Uhum. Todo o mercado. Isso. E o comentarista esportivo que tá dizendo que o Palmeiras já é campeão. Se o Palmeiras não for campeão, vai pra cadeia? 10 anos. 10 anos? Vocês estão malucos? Não tem lógica. Vocês perderam a noção do limite do autoritarismo? Vocês estão pensando que isso aqui é o quê? Tipo assim, apresentar um projeto, né, Megali? Uma coisa tão rápida, de repente, de uma hora para outra, já tem um projeto pronto para isso, no momento em que a Câmara tá praticamente parada por causa da eleição. Né? Troca de mandato, o pessoal comemorando as cadeiras. Pra isso tem tempo, né? Pra isso tem tempo, exatamente, gente. Loucura. Que loucura, Bom, a Polícia Federal apreende... Desculpa, Carlinha. Encerramos? Manda ver, manda bala. A Polícia Federal apreende ouro, carros e relógios de luxo em mega operação contra fraudes envolvendo criptomoedas. Ângelos Faia. A Polícia Federal apreendeu barras de ouro, dinheiro vivo, carros e relógios de luxo nas casas do Sheik dos Bitcoins, alvo de uma operação policial. A Justiça autorizou o sequestro de bens até o limite de 900 milhões de reais. Desde 2016, a quadrilha da qual ele era integrante teria movimentado algo em torno de 4 bilhões de reais. As vítimas eram atraídas por promessas de retornos de até 20% ao mês para supostos investimentos em criptomoedas. A investigação no Brasil começou em fevereiro, após solicitação da Interpol e pedido de cooperação internacional dos Estados Unidos. A modelo que atropelou e matou um adolescente no Rio de Janeiro, o modelo, né? Aquela história terrível, escabrosa. Ele tem mais um pedido de liberdade negado. E a informação chega com a Gabriela Souza. A segunda Câmara Criminal do Rio nega o pedido de liberdade apresentado pela defesa do modelo Bruno Krupp. Ele está preso desde agosto após ter atropelado e matado um jovem de 16 anos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Na decisão, a desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita argumentou que o influenciador digital conduzia motocicleta sem placa, sem habilitação e em alta velocidade. Além disso, a magistrada também ressaltou que não há ilegalidade na prisão que justifique a liminar. Os advogados de Krupp pediam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares sob a alegação de que a prisão do modelo foi mal fundamentada. Voltamos a falar sobre o ataque a uma escola que deixou 3 alunos feridos no Ceará. Fala aí, Caio Passos. Segue em estado grave, com suspeita de morte cerebral, o aluno da escola de Sobral, no Ceará, atingido pelos disparos feitos por um colega dentro da sala de aula. O jovem recebeu um tiro na cabeça e está entubado na UTI. Na tarde desta quinta-feira, gestores de escolas municipais e estaduais se reuniram para discutir sobre o caso. O diretor da escola em Sobral, Jorge Célio Coelho Aguiar, negou que o jovem de 15 anos, autor da ação, sofria bullying. Ele relatou que instantes antes do ocorrido, os 4 estariam brincando durante o intervalo e citou não saber o motivo que levou o jovem a balear os outros 3. Os envolvidos serão entrevistados em suas residências na próxima semana. As aulas, que também estão suspensas na escola, devem retornar na próxima segunda-feira. A quantidade de óleo recolhido em praias de Pernambuco, ou recolhida, né? Nas praias de Pernambuco, chega a 7 toneladas, Cacá Barbosa.
Chega a 7 toneladas o volume de óleo recolhido em praias de Pernambuco desde o último sábado. De acordo com o governo do estado, até ontem os resíduos foram coletados em 9 municípios. Além de Recife, o material apareceu em Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, na região metropolitana, e Sirinhaém, Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande, na Zona da Mata. Houve registros ainda em Maragogi, no estado de Alagoas. De acordo com a Marinha, o óleo encontrado este ano tem origem diferente do material que apareceu em 2019. No interior de São Paulo, as autoridades procuram pelo motorista de um caminhão, olha lá, hein, que pode estar envolvido naquele incidente com gás tóxico na região de Ribeirão Preto, que acabou matando uma pessoa, uma moradora. O Thiago Muniz vai contar mais pra gente. O prefeito de Pontal diz que a polícia investiga a hipótese de que o vazamento de gás tóxico que matou uma mulher possa ter sido premeditado. O incidente aconteceu no começo da noite de terça-feira na cidade do interior de São Paulo. Em entrevista ao Band News TV, o prefeito José Carlos Neves Silva afirmou que as autoridades analisam imagens que mostram a movimentação suspeita de um caminhão. O delegado já encaminhou para nós aqui as imagens de uma nova hipótese, que seria um caminhão passando pela rua Alexandre Andruccioli e parando na esquina de cima, que é um aclive com muita gravidade. E vemos que esse caminhão, pelas imagens, ficou 20 minutos parado no local. Pelo menos 90 pessoas tiveram que receber atendimento médico e mais de 1.000 saíram de casa. Vamos falar agora de futebol. O Palmeiras venceu de novo, tá cada vez mais perto do título do Brasileirão, Aline Fanelli. O Palmeiras goleia o Coritiba por 4-0 no Allianz Parque e amplia a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. São 12 pontos agora em relação ao segundo colocado, o Internacional, 66-54. Mike, Rony, Gustavo Gomes e Breno Lopes foram os responsáveis pelos gols. O confronto fica marcado para sempre na vida do atacante Endrick, de 16 anos. Foi a estreia da joia da base do Palmeiras no time principal, entrando aos 22 minutos do segundo tempo no lugar do Rony. Quem comandou o Verdão na noite de ontem foi o auxiliar João Martins, já que Abel Ferreira estava suspenso. Ainda ontem o São Paulo bateu o América Mineiro por 2-1, foi no sufoco, viu? Começou perdendo em BH, depois arrancou um empate. Isso só me dá alegria. Botafogo venceu o Avaí pelo mesmo placar na ressacada. E agora temos 20 segundos para usarmos pro nada. Pro Megali contar como é que foi Foi de virada. ele acompanhando Foi de virada, essa partida. Você falou que tava igual vilã de novela, como é que foi? Quando saiu o primeiro gol o primeiro gol, sim. Maldição! Sabe, quebra tudo, arrasta com Carminha. o braço, assim, ó. Tava quase desse jeito. Aí saiu o gol de empate, não tava bom. O gol da vitória, dormi levinho. Acabou! Aê! Por hoje. As 3 semanas de martírio. Bem-vindo a você que estava acompanhando o horário eleitoral gratuito. É curioso que dessa vez tinha muita gente que já estava conosco pelo rádio, né? Que talvez não esteja entendendo o que está acontecendo. É que nesse instante, o pessoal que está na programação nos estados em que há segundo turno está retornando. Acabou agora, nesse instante, a propaganda gratuita. Nos estados em que a fatura já foi liquidada no primeiro turno, a propaganda eleitoral acabou há 10 minutos. Então esses estados já estavam conosco e não estão entendendo. Por que acabou? Acabou o quê? É isso. Então é tudo muito complicado. E alguns estados estão com programação local, então a vida fica meio maluca mesmo nessas semanas. Será assim até a última semana de outubro. Comigo, sempre, as minhas duas queridas companheiras e amigas, Carla Bigato. Bom dia, Carlinha. Bom dia. Pra quem acompanhou pelo rádio, não sabia que tinha opção, é isso. Pelo YouTube, o canal da Band News FM no YouTube, Rádio Band News FM, ou então baixe Band Play, que é o aplicativo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aí você seleciona a Rádio Band News FM, seleciona a cidade que você quer ouvir e aí continua nos acompanhando. Eu quero ouvir no caminho pro trabalho, vai no trajeto. Aí você coloca no Band Play, aí no seu smartphone e conecta no Media Center do seu carro.
Né? Pode ser pelo cabo ou então pode ser por Bluetooth. E aí você ouve a Band News como se estivesse no rádio. Eu tô vendo aqui a nossa audiência agora no YouTube, está deveras decepcionante. Deixa eu ver. Tá Não, mesmo. gente. Sim. Cadê vocês? A essa altura Sexta-feira. a gente costuma ter muito mais gente. É sexta-feira. Será que há um certo enfado de notícia? Não. Não, porque a nossa audiência tá crescendo monstruosamente. O que tá acontecendo Pro que as bem. pessoas não estão no YouTube? Vamos pro YouTube já. Vai pro YouTube, menina. Convocação. E Sheila Magalhães, bom dia, Sheila. Bom dia, Megali, mais uma vez, para Carla, para você que nos acompanha. Temos muita notícia de eleição. Aliás, nessa eleição aqui, o pessoal muito interessado. Quando a gente fala, putz, mas as pessoas estão, assim, cansadas e tal, queriam que a coisa se resolvesse eventualmente no primeiro turno, naqueles lugares em que isso não aconteceu, apenas para encurtar, né, essas discussões que a gente vem acompanhando, mas não, o público continua muito ávido por notícias relacionadas às eleições. E por propostas, né? Por propostas que a gente precisa ouvir. Para isso, tem debate já marcado, né? A gente falou agora há pouquinho, debate marcado entre os candidatos à presidência da República neste segundo turno, logo mais no dia 16. Então, agora marcado, dia 16, às 8 horas da noite, primeiro confronto entre os candidatos, o atual presidente Jair Bolsonaro e o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tem muita coisa de eleição para a gente falar. O que mais? Nobel da Paz. A indicação de Rui Castro. Já que a gente falou da data do debate, ABL. 16, não nesse domingo, no próximo, no Isso. outro, né? Não no dia 9, tá aí, aí tá no aí. seguinte. Aí já. Tá aí, gente. Vamos nessa então, gente? Vamos Não dá tempo nessa. pra perder. Bora. O Galo já cantou? Já. Então, toca aí o bumbo. Então a gente sai falando aqui sobre as negociações, né? E o anúncio de apoio. Lula e Jair Bolsonaro intensificam a agenda de campanha. Ontem o candidato do PT esteve em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E a gente tem mais informações com o repórter aqui do Grupo Bandeirantes. Fala, Caia Messina. O primeiro evento público da campanha de Lula no segundo turno foi uma volta às origens. O candidato foi a São Bernardo do Campo, berço histórico do PT. O candidato pediu engajamento à militância para virar votos e incentivar os eleitores a irem às urnas. E reagiu à declaração de Jair Bolsonaro sobre o Nordeste. O presidente afirmou que Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo do país. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país. Ele tem que aprender uma lição. Ele que vai pedir voto para aqueles que estão organizando a rachadinha dos seus filhos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O ex-presidente recebeu nesta quinta o apoio de economistas que ajudaram a formular o Plano Real. Edmar Baixa, Pércio Arida e Pedro Malan dizem ter expectativa de condução responsável da economia. E se uniram a André Lara Rezende e Armínio Fraga, que já tinham fechado com o petista. No domingo, Lula estará em Belo Horizonte. Minas Gerais é peça-chave na estratégia para ganhar a eleição. A campanha quer marcar uma conversa entre Lula e Simone Tebet para definir como incorporar pontos defendidos por ela no programa de governo. E mais do que isso, Lula quer ter a senadora ao lado, nos palanques. O agronegócio, uma das bases eleitorais de Tebet, está na mira. Outro tema, o aborto, será tratado na propaganda eleitoral. Em um vídeo já pronto, Lula diz que é contra. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. À tarde, Lula recebeu o apoio de parte do PSD, partido do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é coordenador da campanha do ex-presidente no estado. O presidente Lula, e fala mais uma vez aqui, senador Otto, se me permita, é o único político com nível nacional que tem compreensão da importância do estado do Rio de Janeiro para o Brasil. Eduardo Paes também negocia o apoio do União Brasil no Rio de Janeiro. Lula comemorou. E quero dizer, olhando na cara de vocês, vocês vão me ajudar a ganhar as eleições no Rio de Janeiro. Nesta sexta, Lula participa de uma caminhada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Jair Bolsonaro recebeu novos apoios em Brasília e mais tarde se encontrou com empresários em Minas Gerais. Os detalhes chegam agora com o repórter da Band, Valteno de Oliveira. Deputadas e senadoras eleitas pelo PL e partidos aliados foram ao Palácio da Alvorada nesta quinta-feira manifestar apoio à reeleição de Jair Bolsonaro.
Entre elas, Silvia Cristina, de Rondônia, que é negra, e Silvia Uaiapi, que é da etnia Uaiapi, lá do Acre. Todas se comprometeram a entrar firme na campanha para reduzir a rejeição do presidente no eleitorado feminino. Sou mulher negra, preta, de direita e fiz uma escolha pelo Brasil. Esse sim é o verdadeiro governo e o Brasil de inclusão, onde mulheres negras, mulheres quilombolas, indígenas, ribeirinhas, as mulheres do campo e da floresta podem ter voz num governo que defende as mulheres. A primeira-dama Michele, que encabeça essa campanha pelo voto feminino, agradeceu e destacou avanços nas políticas para as mulheres, com a aprovação de quase 100 projetos de proteção ao setor durante o governo Bolsonaro. Nós temos uma meta de chegarmos a 100 leis de proteção às mulheres até o fim do ano, porque nós entendemos que é muito importante esse posicionamento da mulher como mulher e mãe, de deixarmos esse legado para os nossos filhos. O presidente agradeceu e lembrou que dos 450 mil títulos de terras distribuídos no governo dele, 80% foram para as mulheres e que das 21 mil famílias que recebem o Auxílio Brasil, 17 mil são mulheres. Demos 420 mil títulos de propriedade de terra para assentados, 80% desses títulos foram para as mulheres. Das 21 mil famílias que recebem Auxílio Brasil, 17 mil são mulheres. Ou seja, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso empenho pelas mulheres. A violência caiu em média 30% no Brasil. Diminuiu o número de feminicídio. A violência contra a mulher. Então isso tudo fizemos juntos. Esta quinta-feira também marcou o engajamento de mais 4 governadores eleitos em primeiro turno na campanha de Jair Bolsonaro. Mauro Mendes, de Mato Grosso, Antônio Denário, de Roraima, Gladson Cameli, do Acre e Ronaldo Caiado, de Goiás. Ainda nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro visitou a Federação das Indústrias em Belo Horizonte e fez um apelo para conquistar o apoio, principalmente das camadas mais pobres. Converse com os mais humildes, com os mais necessitados, porque eles, uma parte, continua acreditando nas promessas mirabolantes de picanha e auxílios estratosféricos. Se fosse possível, daríamos, mas sabemos que isso não é possível. Saiu mais uma pesquisa de segundo turno, dessa vez a da Genial Quest. Nela, Lula aparece com 48% das intenções de voto contra 41% de Jair Bolsonaro. Há 7% de indecisos e 4% que dizem que vão votar em branco ou anular. Considerando só os votos válidos, Lula tem 54% e Bolsonaro 46%. 8 pontos é a diferença. No primeiro turno, você se lembra, a diferença foi de pouco mais de 5 pontos. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre os dias 13 e 5 de outubro, margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo, intervalo de confiança 95%, número no TSE 07940/2022. Bom, e para você não esquecer mesmo, né, a gente volta aqui com esta data marcada. Data do primeiro debate entre Lula e Bolsonaro para esse segundo turno vai ser na Band. Domingo, não nesse próximo dia 9, no outro, no dia 16, às 8 horas da noite. O encontro vai ser promovido por uma rede de veículos de comunicação, claro, né, que o Grupo Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Jornal Folha de São Paulo, além do Google. No Grupo Bandeirantes, o debate vai contar com a força, a credibilidade da TV aberta, da Band News FM, da Rádio Bandeirantes, do Band News TV, além dos canais internacionais e das mídias digitais, claro, tudo com a nossa cobertura, transmissão completa da Band News FM. E antes, só para lembrar, próxima segunda-feira, dia 10, a Band promove os primeiros debates aos governos estaduais em São Paulo e no Rio Grande do Sul. O TSE comemora os resultados do primeiro turno e o sucesso do teste das urnas eletrônicas. Fala mais pra gente, Rafael Procópio. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que o teste de integridade das urnas que foi feito durante o processo eleitoral não mostrou qualquer tipo de alteração. Essa afirmação foi feita no final da sessão de julgamento do tribunal nesta quinta-feira. Segundo informações do TSE, o teste foi feito em 640 urnas aleatórias no Brasil e mostrou que os votos depositados pelos eleitores foram os mesmos registrados pelo computador do TSE. Além disso, o projeto piloto da biometria não apresentou divergências entre os dados, experiência feita em 58 urnas em 20 estados e no Distrito Federal. Alexandre de Moraes destacou que o sistema é auditável e tem a segurança comprovada nas eleições dos últimos 20 anos no Brasil.
Chegou uma mensagem aqui do Nelson Gomes, é o nosso ouvinte de todos os dias, não é o nosso colega do Band News TV, tá bom, não é outro. E ele tá dizendo, escuta, vocês não estão entrando em contradição, não? Pra chamar pra assistir o debate e pra ouvir o horário político, vocês acham que é perda de tempo? Pois é, Nelson, meu muito querido, diferente. presta Nelson de atenção. Deus. A gente sempre fala o seguinte, olha, no horário político, esse horário obrigatório que a gente tem que transmitir pelo rádio, pela TV, são eles fazendo propaganda deles mesmos. Então eles têm horário livre pra fazer puro. o que eles quiserem. Eles gastam Aquilo é muito publicidade. dinheiro pra se maquiar e se apresentar pras pessoas, entendeu? Debate, meu querido, é o contrário. É um tentando descabelar o outro. É claro que eles vão estar super preparados, mas aí tem pergunta de jornalista, pergunta da sociedade, da população que passa para esses jornalistas transmitirem para os candidatos. Então são coisas completamente diferentes, nada de contradição. Debate, cara... É outra coisa, gente. Quantas vezes a gente falou, a propaganda política é publicidade. Os candidatos são vendidos ali, não é muito diferente de um sabão em pó. Né? Eles são maquiados, se eles erram a fala, grava de novo. Tudo é lindo. Se a luz tá ruim, grava de novo e acerta a luz, a maquiagem tá ruim, você tá com um aspecto cansado, vamos colocar um pouquinho mais de pó. Põe filtro. Tudo é bonito, né? Contrata gente pra chacoalhar a bandeira, contrata bebê pra levantar, contrata pastel pra ser comido. Então, se o pastel tiver ruim, frita outro. Isso. Gente, tem o poder da edição, né? O poder da edição que faz muita coisa pra esses caras. O debate é ao vivo, não tem o que editar ali. Exato. O que vale é isso, é entrevista, é debate, são as propostas, né? Isso aí é o que pega. Então, não tem nenhuma contradição e não tem nenhum grau de comparação entre um debate e uma propaganda eleitoral gratuita. Agora, outra coisa, se você quiser acompanhar a propaganda eleitoral gratuita, fica à vontade, né? O dial da Band News FM tá lá para isso, 96.9, mas caso você queira uma outra opção, a gente segue no YouTube e também no aplicativo para São Paulo. Exatamente, aqui o Nelson é DDD 11, mais 11 para São Paulo. Boa. Após reclamações, o Ministério da Educação nega o corte de verbas para universidades federais. Márcio Rocha. O orçamento das universidades federais não vai sofrer um corte ou uma redução de recursos, de acordo com o ministro da Educação, Vitor Godoy. Dessa maneira, o ministro defendeu que não há razão para falar que o setor vai sofrer uma paralisação por causa do bloqueio anunciado pelo governo. Godoy afirmou que o que houve foi um limite na movimentação financeira que vai durar até o mês de dezembro e que dessa maneira os recursos não podem ser empenhados, ou seja, reservados até o mês que vem. O ministro afirmou que as reclamações feitas por reitores de universidades e institutos federais são uma tentativa de uso político da situação. O uso político nesse momento muito importante para o nosso país, em que nós precisamos deixar que as pessoas façam as suas melhores escolhas baseadas em informações fidedignas, informações coerentes. Bem, na Bahia houve protesto por causa das informações desse corte e o Micoano traz mais informações. Após o bloqueio de mais de 320 milhões de reais do ensino superior, a Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, se reúne em busca de estratégias para reverter a decisão do MEC. Membros da comunidade da Universidade Federal da Bahia realizaram ontem um ato de protesto em Salvador. O reitor da UFBA, Paulo Miguel, afirmou que com a redução das verbas, a Federal Baiana vai precisar remanejar recursos e cortar ainda mais despesas. Somente neste ano, outros 435 milhões de reais já tinham sido bloqueados. Torna a situação não apenas da UFBA, mas de todo o Sistema Federal de Ensino Superior algo extremamente complicado nesse momento. Já estamos no osso, não há mais nada a cortar. Isso significa que todo o esforço que teremos que fazer nesse momento certamente ainda será insuficiente para garantir as melhores condições de funcionamento. E a gente segue agora com a nossa reportagem na Bahia. Informação desta madrugada aqui, houve mais uma ação do Novo Cangaço, do chamado Novo Cangaço, bandidos explodindo agências numa cidade do estado. Luiz Felipe Veloso está conosco ao vivo, vai trazer as informações. Bom dia para você, Luiz Felipe. Cadê o áudio? Algum botão desligado, Luiz, Xará? Temos Tem aqui algum botão só desligado imagem. aí que a gente tá só com a sua imagem. Não sei se é aqui ou aí. Vamos fazer um segundo teste? Diga lá, Luiz Felipe. Não. Não? Agora sim. Opa. Manda bala. Maravilha, gente. Muito bom dia para vocês. Bom dia. O que não tá nada legal aqui na Bahia é a situação da cidade de Irará, cidade pacata, que fica no nordeste do estado.
foi alvo aí, como Sheila disse, desse ataque a 3 agências bancárias do Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil nesta madrugada. Na fuga, os suspeitos distribuíram aí pregos na saída da cidade, atearam fogo em 3 carros numa ação coordenada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar cercaram toda a região à procura desses homens, mas até agora ninguém foi encontrado. Bom, as informações iniciais apontam que ninguém ficou ferido na ação. Os suspeitos conseguiram arrombar um dos cofres das agências bancárias, conseguiram violar um caixa eletrônico, na terceira agência não conseguiram levar nada, a quantia ainda não foi informada, a quantia levada por eles ainda não foi informada. Equipes de perícia, tanto do Departamento de Polícia Técnica da Bahia quanto da Polícia Federal, estão a caminho de Irará agora para realizar, né, essas primeiras buscas. Lembrando, pelo fato da Caixa ser um banco federal, a perícia deve ser realizada por agentes da PF. Ao longo da programação, nós voltamos com mais detalhes. Sheila, Carla, Megali. Combinado, Luiz Felipe. Obrigada, viu? Havendo novidade, é só chamar que vocês voltam aqui com a atualização. O Ministério da Saúde afirma que não há qualquer tipo de confirmação de que o vírus da paralisia infantil tenha voltado a circular do Brasil. Ontem, o Pará disse estar investigando um caso suspeito da doença. Arthur Coelho. A investigação também é feita pelo Ministério da Saúde, que afirma que se trata de um caso de paralisia flácida aguda no Pará. Nessa quinta-feira, a Secretaria de Saúde Estadual comunicou sobre o risco da detecção do vírus da poliomielite no estado. O paciente é uma criança de 3 anos, a qual testou positivo para polivírus. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o caso pode estar relacionado a um evento adverso ocasionado por vacinação inadequada. Com isso, a circulação viral da poliomielite no Brasil foi descartada pela pasta. A paralisia flácida aguda é a síndrome clínica e a poliomielite é a doença. Então. Bem, nesse ano aqui, somente 54% das crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas contra a poliomielite no Brasil. Arthur, desculpa. Não, imagina, só ia voltar a falar sobre esses índices aí que estão muito aquém, né? Paralisia flácida é quando o médico olha e ele fala, essa criança tá com paralisia flácida. Aí vai fazer os exames, pode ser, sei lá, alguma coisa no cérebro, não sei o quê. Aí se detecta a paralisia flácida é um sintoma, isso? É um sintoma de que há alguma doença. Vem cá, Pablo, vem explicar. Eu quero entender direito. Não, Arthur tá na linha também. Arthur, explica direito aí a diferença entre paralisia infantil e essa paralisia flácida. Oi. Arthur, peraí. Acho que o Pablo Fernandes está aqui Pablo, também para trazer informação. Você que leu bastante. Paralisia flácida é a condição clínica, a manifestação clínica, é o que a Carla falou. Então você consegue clinicamente identificar, mas você não sabe qual doença causou. Tá, é um sintoma, então. Seria um sintoma, mas a manifestação clínica. Puxa, essa criança está com uma paralisia flácida. Agora a gente vai descobrir o que causou. Investigar qual é a causa. Exatamente. Pode ser paralisia infantil. Exatamente. Pode ser a poliomielite, que é a paralisia infantil. Tá, perfeito. Boa. Valeu, Pablo. Obrigada, Arthur. Também nesse ano, somente 54% das crianças, você chegou a falar isso? Falei, sim. De 1 a 4 anos foram imunizadas, gente, isso é assustador, né? É um índice assustador, muito, muito baixo de vacinação. A polícia do Rio de Janeiro ainda tenta identificar o bandido que matou uma atriz durante uma tentativa de assalto. Cristiano Pinho. Será sepultado hoje o corpo da atriz de 58 anos, morta durante uma tentativa de assalto na zona norte do Rio. Eliane Lorete de Campos estava dando uma carona para uma amiga em Marechal Hermes quando foi abordada por 2 bandidos a pé. As duas voltavam de uma oficina de teatro. Um dos criminosos atirou contra a vítima depois que ela não obedeceu a ordem de parada. Eliane morreu a caminho do hospital. Ela deixa 2 filhos e um neto. Testemunhas afirmam que a dupla de assaltantes tem atuado com frequência na região. A Polícia Civil faz buscas. A amiga da atriz, identificada como Cláudia, ficou ferida por estilhaços, mas passa bem. A filha dela se desesperou ao chegar na cena do crime na quarta-feira à noite. É um absurdo! Ninguém faz nada. Ninguém faz nada, sabe por quê? Porque a gente é um país covarde. Nossa, muito revoltante. Né? Quando você vê as imagens das câmeras de segurança que tem por ali, né, na rua onde aconteceu esse crime, é muito triste, porque de fato ela se desespera ali com a abordagem, esses 2 caras surgem, aparecem, apontam diretamente a arma em direção ao carro, na frente do carro, e ela avança, ela segue adiante. Não atinge os bandidos, mas o bandido consegue atingi-la, e atingi-la fatalmente, né, infelizmente. Daí o carro ainda segue
adiante e bate contra um poste logo na sequência. É muito, muito triste e muito revoltante. Bom, a gente volta a São Paulo porque recentemente a gente trouxe aqui o destaque daqueles afegãos que estavam alojados no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Um número foi acolhido, um grupo foi acolhido na capital paulista, também na cidade de Guarulhos. Agora um outro grupo chegou aqui ao país. A gente tem informação chegando com o Renan Suquevicius, que foi lá e conversou com ativistas e com algumas pessoas que estão dormindo, comendo e não tomando banho, porque estão justamente no saguão do Terminal Internacional de Cumbica. Fala, Renan. A Prefeitura de Guarulhos aguarda um repasse de verba por parte do governo federal para fazer o acolhimento a afegãos alojados no Terminal 2 do Aeroporto Internacional. Segundo a gestão municipal, uma portaria que destina verbas para a cidade de Guarulhos e para outros municípios que estão recebendo os afegãos foi publicada, mas o dinheiro ainda não chegou. A reportagem da Band News FM esteve no Terminal 2 do aeroporto e registrou homens, mulheres, crianças e idosos dormindo em barracas improvisadas com papelão, cobertores e carrinhos de carregar malas. O defensor público federal, João Chaves, diz que os afegãos correm sérios riscos, como o de serem vítimas de tráfico humano. Estamos muito preocupados com a situação do aeroporto de Guarulhos, pois há relatos de aliciamento de pessoas para trabalhos não identificados, com suspeita de tráfico de pessoas. Os afegãos fogem do país desde que o Talibã assumiu o controle da capital, Cabu, e impôs um regime de perseguição a opositores, que é especialmente cruel contra mulheres. Estava vendo as imagens que o Renan Suquevicius mandou pra gente. Ele fechou, inclusive, uma reportagem aqui pra TV Band. E pra dormir, sabe o que eles fazem? Você imagina, a gente que viajou horas e mais horas de um país, chegou em outro lugar, que não fala a língua, não tem ideia de como é que fala o idioma, não sabe se comunicar. Muitas vezes famílias com crianças, você tá sem alimentação, banho esquece, Sabe-se lá quando é que você vai tomar um banho. E aí, para dormir, o que é que eles estão fazendo? Sabe o carrinho do aeroporto? Sim. Onde você carrega as malas? Eles estão juntando alguns desses carrinhos, nesses corredores onde tem menos gente passando, e aí colocam um cobertor em cima. Então, é uma espécie de barraca que eles estão fazendo para morar no aeroporto de Cumbica. Teve gente que passou dezenas e mais dezenas de dias ali à espera de algum tipo de ajuda. Tem de ser protegidos de criminosos, e a gente já sabe como é que a banda toca, não demora muito, olha lá, as barracas improvisadas. Não demora muito, esses afegãos vão ser vítimas de preconceito, de xenofobia, e é bom lembrar quem são essas pessoas. Lembra daquela gente pendurada na asa de um avião? Pendurada no trem de pouso? Aquilo é muito aeronave, forte, preferindo a morte absolutamente certa a permanecer no país e enfrentar o Talibã, os monstros do Talibã. É aquela gente. São essas pessoas que estão aqui no Brasil agora e precisam de nós. É hora da gente mostrar o quão acolhedor esse país é. Vamos agora acionar a nossa equipe no Paraná. Um esquema de fraudes envolvendo criptomoedas pode ter movimentado mais de 4 bilhões de reais. Ontem a Polícia Federal deflagrou uma mega operação que teve entre os alvos o shake dos bitcoins. Fala aí, Ângelo Sfair. Jogadores de futebol e personalidades como Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa, estão entre as vítimas do shake do Bitcoin, alvo de uma operação da Polícia Federal. O golpe, comandado pelo empresário Francisley Valdevino da Silva, movimentou cerca de 4 bilhões de reais nos últimos 6 anos. O delegado da PF, Felipe Passi, explica que a organização criminosa se passava por uma operadora de trading com criptoativos. O serviço a ser oferecido seria o aluguel de criptoativos com pagamento de uma remuneração. Essa remuneração, segundo alegava a organização criminosa, de que por serviços realizados por profissionais de trading, propiciava-se o pagamento de rendimentos mensais de taxas muito atrativas aos clientes. A quadrilha deve ser indiciada por estelionato, lavagem transnacional de dinheiro, crimes contra a economia, contra o sistema financeiro nacional e organização criminosa. O Nobel da Paz em 2022 vai ser dividido entre um ativista de Belarus e organizações dos direitos humanos da Rússia e da Ucrânia. Saiu o Nobel da Paz, Bruno Capozzi. O ativista de Belarus, Ales Bialyatsky, a Organização Internacional Russa pelos Direitos Humanos Memorial e a organização ucraniana Centro para as Liberdades Civis vencem o Prêmio Nobel da Paz de 2022. Segundo os organizadores, o Comitê do Prêmio quis honrar 3 campeões dos direitos humanos, da democracia e da coexistência pacífica nos países vizinhos de Belarus, Rússia e Ucrânia. Um dos vencedores, Ales Bialyatsky, está atualmente preso em Belarus.
Ele é um dos principais nomes da oposição ao atual presidente do país, Alexander Lukashenko, que é aliado de Vladimir Putin e frequentemente acusado de perseguir e prender opositores e de violar os direitos humanos no país. Depois do anúncio, os organizadores do Nobel pediram que as autoridades de Belarus soltem o ativista. A porta-voz da oposição do país afirmou que Bialyatsky está atualmente preso em condições desumanas. Já o Centro para as Liberdades Civis da Ucrânia declarou estar orgulhoso de ser um dos laureados do Nobel da Paz deste ano. O prêmio, no valor de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 4 milhões e 700 mil reais, será entregue em Oslo no dia 10 de dezembro, que é a data do aniversário da morte do sueco Alfred Nobel, que fundou os prêmios no testamento dele em 1895. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Megali, Opa. pé frio, Não. São Paulo ganhou com as carças na mão ontem. Você e o Eduardo Calamari Barão, nossa senhora, é impressionante o que vocês secam. Ele lá em Nova York, a capital do mundo, e você em São Paulo, ao lado da Carla Bigato, ao lado da nossa primeira-ministra Sheila Magalhães. Mas e ontem? Bem, gente, ontem então tivemos 3 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro que já acabou. Palmeiras é campeão, já faz 1 ano que é campeão, e esse maldito turno e retorno pontos corridos. O presidente da CBF é mureteiro, tem que acabar com essa porcaria de turno e retorno pontos corridos. Então, Palmeiras 4, Curitiba 0. E milagre, Abel Ferreira, você que é o melhor técnico em atividade da América do Sul, você finalmente botou o Hendrick, né? O jogador mais jovem a vestir a camisa do Palmeiras desde os tempos do Palestra Itália. E o América? Tava ganhando até do São Paulo, mas perdeu de virada 2-1. América 1, São Paulo 2, com as carças na mão. E o Avaí, hein? Jogando em casa, perdeu do Botafogo do Cláudio Scaff Zaidan por 2-1. Portanto, são rápidas pinceladas, grande final de semana para todo mundo e até segunda.